Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do PET aqui, UFPR. Eu me chamo Lohane e, juntamente com o Rafael, nós iremos ministrar uma aula de fenômenos de transferência de momento para vocês. Podemos começar com a primeira variável, que é a massa específica, e ela também é conhecida como densidade absoluta, por isso que está com esse nome aí no slide. Ela é a quantidade de massa por unidade de volume de uma substância. Um exemplo é que se a gente tem 1 litro de água, a massa específica nos dirá quantos quilos de água temos nesse volume. E a unidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. A segunda variável, ela é a densidade relativa, que no caso é a razão entre a densidade de uma substância e a densidade da água. Essa densidade, ela é adimensional, ou seja, ela não vai ter unidade. O peso específico, ele nada mais é do que o peso por unidade de volume de uma substância. Isso é diferente da massa específica, pois ele leva em consideração a gravidade. Então, o peso específico ele é calculado multiplicando a densidade pela aceleração da gravidade, e a unidade é newtons por metro cúbico. E temos, por último, o volume específico, que é o volume por unidade de massa de uma substância. Ele, no caso, é o inverso da massa específica e nos diz quanto espaço uma certa quantidade de massa ocupa. A sua unidade é em metros por quilograma. Essas quatro variáveis, elas vão ser essenciais para a análise de alguns fluidos e serão a base para muitas outras discussões que a gente vai ter aqui ao longo dessa aula. E agora a gente vai para alguns exercícios de fixação para a gente colocar em prática alguns dos conceitos que a gente acabou de aprender. Bom, então vamos lá. A densidade relativa de um fluido é 0,82. Qual o seu volume específico? Então, aí, né, vale lembrar a fórmula do volume específico, que a gente não pode esquecer. E antes da gente começar de fato, né, vale se atentar que o enunciado nos forneceu a densidade relativa e não absoluta. Então, para a gente ter a densidade absoluta, a gente tem que substituir os valores aí nessa formulazinha que está aqui na direita. Então, aqui a gente está fazendo a substituição e fazendo a multiplicação, nós vamos ter o resultado de 820 kg por metro cúbico como resultado. E com o resultado que obtemos da densidade absoluta, a gente pode, então, calcular o volume específico que foi o que nos foi pedido no enunciado. E aí, substituindo na fórmula, e aí teremos, então, o resultado de 0,0012 kg por metro cúbico. Aí a gente colocou vários algarismos, né? Mas não precisa, na verdade depende do que o enunciado pediu para vocês, como aqui não especificou, a gente não necessariamente precisa colocar todos esses algarismos. Vamos para mais um exercício. Um objeto feito de ouro maciço tem 500 gramas de massa e 25 centímetros cúbicos. Determine a densidade relativa do objeto e a massa específica do ouro em gramas por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Vale lembrar que a densidade absoluta é a massa sobre o volume e, portanto, substituímos na fórmula as 500 gramas e o volume de 25 centímetros cúbicos. E aí teremos o resultado de 20 gramas por centímetro cúbico, mas, como vocês devem ter percebido, o problema não acaba aí porque nos foi pedido no enunciado também quilograma por metro cúbico. Fazendo toda a transformação, então, teremos como resultado 20.000 quilogramas por metro cúbico. E eu acredito que esses exercícios, assim, foram bem facinho para vocês, uns exercícios bem introdutórios mesmo, só para a gente aplicar alguns dos conceitos iniciais. Mas vamos embora que tem mais exercício aí com alguns outros conceitos, e o Rafael vai mostrar um pouquinho mais para vocês aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael. Eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre a lei de Stevens. Eu vou estar tentando falar de uma forma que fique legal para todo mundo entender, mas conforme vocês vão tendo alguma dificuldade, vão deixando a pergunta de vocês aí nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Então, vamos lá. O que diz a lei de Stevens? Basicamente, se você for pegar em qualquer livro que você vai pegar de mecânica dos fluidos, ele vai estar basicamente isso dali que eu coloquei para vocês, que a pressão em um líquido em repouso aumenta proporcionalmente à profundidade.
sendo a constante de proporcionalidade igual ao peso específico do líquido. Bom, Rafael, não entendi nada, eu já li isso e não entendi. Eu também fui assim, eu também li e não entendi nada. Mas vamos lá, vamos esmiuçar isso daí. Primeiro a gente precisa entender que a lei de Stevens ela vai estar tratando de pressão em líquido. Então a gente precisa entender o que é pressão e o que é líquido. Bom, pressão basicamente é força sobre a área. Isso aí vocês já devem ter visto, já devem estar cansados de ver, mas não custa eu falar para vocês. Vamos supor assim, fica muito vago só falar que a pressão é força sobre a área. Então eu gosto de dar um exemplo. O meu professor deu esse exemplo na sala de aula, eu gostei, eu trouxe aqui para vocês. Imagine que vocês têm um parafuso e vocês conseguem ver que nessa extremidade do parafuso a área ela é muito pequenininha. Em contrapartida, na outra extremidade, a área do parafuso ela é um pouco maior. Aqui acho que vocês conseguem ver aqui assim. Ela é um pouco maior do que essa outra área aqui. E se eu pegar essa área nas minhas duas mãos assim e for aplicar a mesma força, vocês conseguem ver que uma área, que em um lado vai me machucar e o outro lado não vai. Por que que isso acontece? Porque conforme eu vou aplicando a força, pela área ser diferente, a força ela vai sendo distribuída de maneira desigual. Aqui desse lado, a força ela vai ser melhor distribuída. Por isso que esse lado aqui não vai me machucar. Mas se eu aplicar a mesma força desse lado aqui, vai estar ruim, vai dar tilt. Esse lado aqui vai me machucar, vai acabar perfurando minha mão. Então, essa é basicamente a explicação de pressão, força sobre a área. E líquido acho que é mais fácil de todo mundo entender. Líquido é basicamente água, óleo, mercúrio. Nessa videoaula a gente vai estar tratando também a glicerina. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Só que vocês também precisam entender que a lei de Stevens ela vai falar aqui de profundidade e vai falar que a pressão ela vai aumentar conforme a profundidade. Isso fica meio complicado de entender. Mas basicamente a gente tem um retângulozinho ali, vamos fingir que esse retângulozinho é uma piscina. E vamos fingir que você está boiando nessa piscina lá na superfície. E conforme você decide ir para o fundo. E conforme você vai indo para o fundo, conforme você vai mais afundando, a pressão que vai ser exercida sobre você vai ser maior. Só que daí você deve estar se perguntando, beleza, eu entendo, eu sou grande, eu tenho 1,80 m. Eu não tenho 1,80 m, mas vamos supor. Tenho 1,80 m, eu entendo que a pressão vai ser maior. E se for uma partícula pequenininha ou se for um carro de 10 metros? Se vocês estiverem na mesma altura em relação à superfície, a pressão que vai ser aplicada sobre vocês é a mesma. Porque vocês fazendo o algebrismo da lei de Stevens, vocês vão ver que uma hora ou outra vocês vão cortar a área. Então a área, não importa se a área do carro é de 10 metros, não importa se você tem 2 metros, não importa se a partícula tem 30 centímetros. A pressão que vai estar sendo aplicada para vocês é a mesma, porque a área está sendo maior distribuída, mas também a pressão que vai estar sendo aplicada em vocês é maior. Então a área ela vai ser cortada. E daí, para facilitar a nossa vida, a lei de Stevens ela tem uma fórmula, que basicamente é a pressão que vai estar sendo exercida sobre você é igual à pressão atmosférica mais a densidade do fluido que você está submerso, vezes a gravidade, vezes a altura que você está de diferença da superfície. É legal, perdão, é legal falar que a densidade vai sempre depender da, do fluido que você vai estar tratando. Vamos supor, ali a gente pode partir do pressuposto que nesse retângulozinho a gente só tem água. Então a gente só vai tratar da densidade da água. Porém, se a gente tivesse um outro fluido, a gente teria que fazer as mesmas contas para ele. E daí, para facilitar um pouquinho mais, você jogando a pressão atmosférica para o outro lado, você tem que a variação de pressão é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura que você está da superfície. Lembrando, isso daí, nessa variação de pressão, o que está depois do sinal de igualdade, sempre tem que ser relacionado com o fluido que você está trabalhando. Se você tem dois fluidos, vai ser a densidade do primeiro fluido vezes a gravidade vezes a altura que esse primeiro fluido está, mais
a densidade do segundo fluido vezes a gravidade vezes a altura que esse segundo fluido está. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercíciozinho aqui. Eu espero que até agora se vocês estejam entendendo, estejam compreendendo, que a explicação não tenha ficado difícil. Eu também digo e repito, se vocês tiverem alguma dificuldade, deixem aí nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível. Eu acredito que conforme a gente for fazendo exercícios, vocês vão conseguir entender um ponto ou outro. Eu trouxe dois exercícios para vocês aqui de lei de Stirling, então vai ficar bem certinho para vocês. Então, vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício. Um container contém diferentes fluidos: óleo, água e glicerina. Determine a pressão da bolinha considerando a pressão atmosférica igual a zero. Vocês conseguem ver que aí os fluidos eles estão divididos pelas corzinhas. O fluido com a menor densidade está em rosa, o com a maior densidade está em cinza e o fluido intermediário está em azul. E vocês conseguem ver a altura que foi dada em relação à superfície. E vocês conseguem ver que ele quer descobrir qual é a pressão da bolinha, que ela está em preto ali no fundo do container. Lembrando da lei de Stirling, que ela é variação de pressão vezes densidade, vezes gravidade, vezes altura. Só que vocês lembram que eu falei que você tem que tratar para cada fluido que vocês estão analisando. Como a gente tem três fluidos aí e a bolinha ela tá no último fluido, você tem que calcular a pressão para todos os fluidos que vêm acima de onde está a bolinha, certo? Só que vocês acham que a gente vai conseguir calcular com. Vocês acham que a densidade dos fluidos está certo? A gente consegue ver que não, né? A gente consegue ver que ali a gente tem dois fluidos que têm a densidade relativa. Um deles é a glicerina, que ele tem a densidade relativa de 1,26, e daí vocês aprenderam com a Lohane como transformar a densidade relativa em densidade absoluta. Então vamos lá. Basicamente o que a gente precisa fazer é só multiplicar pela densidade da água. Daí a gente tem o resultado em quilograma por metro cúbico. Então a densidade absoluta da glicerina ela vai ser de 1.260 kg por metro cúbico. E ao outro que a gente tem ali é o óleo, que a gente tem a densidade relativa dele de 0,90, convertendo para quilograma por metro cúbico, multiplicando pela densidade absoluta da água, a gente tem que a densidade do óleo é de 900 kg por metro cúbico. Bom, a gente conseguiu descobrir todas as densidades e o exercício deu para a gente o valor de altura referente a cada fluido. Só que a gente ainda precisa descobrir a gravidade, e a gravidade é a mesma na Terra para todo mundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, como a gente tem que tratar para cada fluido, foi por isso que a gente descobriu a densidade e por isso que o exercício deu a altura de cada fluido para a gente. Então, basicamente, a gente vai pegar esses valores e vai jogar dessa forma. Olha, se vocês conseguirem ver para a lei de Stirling, ali a gente tem variação de pressão é igual à densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura que o óleo está, mais a da água e mais a da glicerina. A gente tem que fazer para cada fluido. Eu não coloquei aí as unidades. A gente sabe que a gente está calculando a variação de pressão. Então, essa variação de pressão ela tem que dar ela tem que dar uma unidade de pressão. Eu parti do pressuposto que as unidades. Partir do pressuposto não. As unidades estão no SI, então vai dar uma unidade de pressão. E fazendo as contas ali, ela vai dar a variação de pressão 11.583 kg por metro por segundo ao quadrado. E isso nada mais é do que Pascal. Então, basicamente, a variação de pressão vai dar 11.583 Pascal. Então, pessoal, agora a gente vai partir para o nosso segundo exercício aqui para elixir. Eu espero vocês tenham entendido o primeiro exercício. Se vocês não entenderam, deem voltem o vídeo, vejam ele com cuidado. Ele vai ajudar vocês a fazer esse outro exercício aqui. Bom, o segundo exercício ele diz assim: dada a pressão no ponto A como sendo igual a 8.500 kg/força por metro quadrado, pede-se a pressão nos pontos B, C, D e E. Adotar o fundo como referência. Daí ele deu alguns dados, ele deu o peso específico da água e o peso específico do mercúrio. A gente consegue ver que ele está tratando de dois fluidos, e ali você consegue ver que tem a divisão realmente dos dois fluidos, em azul a água e em cinza o mercúrio.
Essa unidade ela não é muito usada hoje, mas é a unidade que está no exercício, então eu não quis mudar, não quis alterar esse exercício, então a gente pode seguir com ela mesmo. E basicamente a gente vai fazer a pressão de um ponto menos a pressão do outro, vezes a densidade, gravidade e altura, levando em consideração o fluido que a gente está trabalhando. E ali ele deu o peso específico dos fluidos. Então a gente sabe que a gente aprendeu o calor orgânico, o peso específico ela é densidade vezes gravidade. Então, quando a gente for aplicar na lei de Stirling, a gente só vai aplicar a variação de altura, porque a gente vai estar referindo a dois pontos. Então, um exemplo, a gente vai estar entre o ponto A e o ponto B. A gente vai ter que ver a diferença de altura desses dois pontos. Então, a gente não vai precisar calcular a gravidade, porque a gente tem um peso específico, eu repito, e o peso específico é densidade vezes, ela já é densidade vezes gravidade. Então, a gente vai precisar calcular a gravidade só usar o peso específico que ele deu e ver qual que vai ser a variação de altura. Ali eu chamei o nosso P2 do ponto B e o P1 do ponto A. Bom, ali a gente consegue ver que a pressão, o B ele está mais embaixo do que o A. Então a gente consegue parte do pressuposto que a pressão em B ela vai ser maior que a pressão em A. Então a gente coloca a pressão em B menos a pressão de A igual a peso específico da água vezes. Aí a gente tem que levar em consideração a variação de altura. Aí eu deixei o desenho ali para ficar um pouco mais fácil para vocês. A gente sabe a pressão de A e então a gente substituindo os valores da pressão de ar e do peso específico da água, a gente tem que descobrir a, a variação de altura. Ali, do, no ponto mais acima da água e o ponto mais embaixo, a gente tem 4 metros. Só que o ponto B ele não está literalmente na divisão entre Mercúrio e água. Então ele está um pouquinho para cima. Então a gente tem que fazer essa subtração e daí a gente consegue descobrir em qual altura está o ponto B. É a mesma coisa para o ponto A. E como do ponto B ele está, a altura dele é maior, ele vai na frente, seguindo o das pressões. Então daí fazendo só essa divisão da variação de altura, já multiplicando pelo específico da água e jogando a pressão de ar para o outro lado em sinal positivo, a gente consegue descobrir que a pressão no ponto B ela é de 10.000 kg-força por metro ao quadrado. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer para o ponto C. É basicamente a mesma coisa que a gente fez para o ponto B, só que é basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. Agora, o ponto que nós temos, ele vai estar numa pressão maior. Então, novamente, a gente tem a pressão em A e jogando na fórmula da lei de Steven e lembrando que a gente tem o peso específico e o peso específico já leva em consideração densidade vezes gravidade. Então a gente só precisa descobrir a variação de altura e a gente consegue ver que o ponto C ele está bem no ponto inicial da água, então a altura dele é zero, e o ponto A ele está a 2 metros abaixo do ponto C, então ele vai ser 2. Então, substituindo os valores, a gente consegue descobrir substituindo os valores, não. Aqui eu já peguei o peso específico da água e multipliquei pela variação de altura, deu 2.000. Peguei a pressão em A e joguei para o outro lado e deu menos 8.500. Fazendo isso, a gente descobre que o PC ele vai dar menos PC é igual a menos 6.500 e como ambos os lados estão valores negativos, a gente consegue fazer a multiplicação por menos 1 e a gente descobre que o valor de PC vai ser 6.500 kg-força por metro ao quadrado. Esse valor é bem aceito porque ele tem que ser mesmo menor que o A, porque o A está numa profundidade maior, assim como o B, eu esqueci de falar, que é um valor aceito, porque o ponto B está mais fundo do que o ponto A. Bom, agora a gente vai fazer ali para o ponto E. O ponto E ele tá bem no meio termo ali entre o Mercúrio, bem no meio termo, ele tá bem na divisão entre o Mercúrio e a água, mas a gente consegue fazer da mesma forma. A gente tem o PA e fazendo ali, substituindo a variação de altura para ambos os pontos, a gente vai chegar que
o valor daí jogando o PA para o outro lado, a gente consegue descobrir que o valor de PI ele vai ser igual a 2.000 kg força por metro cúbico. Esse valor de 2.000 ele vem da subtração de 4 menos 2 vezes o 1.000. E jogando o 8.500 para o outro lado, a gente consegue descobrir que o valor de PE vai ser de 10.500, que é um valor bem aceito, porque ele tem que ser maior que o valor de E e o valor de A. Agora descobrindo o ponto PD que está no Mercúrio e como o E ele está já entre o meio termo ali entre o Mercúrio e a água, a gente faz da mesma forma, a gente sabe o ponto de PE, só que nesse caso o peso específico que a gente vai ter que usar é o da água, do Mercúrio, perdão. E o ponto E ele já está levando em consideração todo o valor que vem em cima. Todo ele já está levando em consideração a água, porque a gente fez para ele para a água, então ele já está levando em consideração a isso. Então, substituindo os valores novamente. Então, fazendo essas substituições, galera, a gente consegue descobrir o valor de PD, a gente consegue ver que o valor de PD ele deu um valor bem alto, porque ele está literalmente no Mercúrio e o peso específico do Mercúrio é bem diferente do peso específico da água, é bem maior. Então, por isso que o PD ele deu uma diferença tão alta assim, de 25, ele deu 25.350 kg-força por metro ao quadrado. Então é isso, pessoal. O de Lady Steven é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, se vocês ficarem com dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Eu espero que a aula tenha ficado dinâmica, a prova de Lady Steven tenha ficado dinâmica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A Lorene está voltando aí daqui a pouquinho. E até mais, pessoal. Um abraço. A gente vai falar agora sobre as escalas de pressão. É super importante a gente falar sobre esse assunto e trazer para vocês para que a gente possa compreender melhor as diferentes escalas e saber que elas são essenciais para a gente medir e comparar algumas pressões em algumas determinadas situações. Como podemos observar, né, existem várias escalas de pressão, mas as mais comuns são a pressão absoluta, a pressão manométrica e a pressão atmosférica. A pressão absoluta e a manométrica eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas explicando um pouco sobre a pressão atmosférica, eu acredito que a maioria de vocês devem conhecer ou já deve ter ouvido falar, mas ela basicamente é a pressão exercida pela atmosfera da Terra. Continuando. A pressão absoluta, ela é a pressão medida em relação ao vácuo absoluto, ou seja, a ausência total de pressão. Aqui nós trouxemos então para mostrar para vocês a forma para a pressão absoluta, e ela, no caso, é a densidade do fluido vezes a aceleração gravitacional e vezes a altura da coluna de um fluido, mais a pressão atmosférica. Então, por exemplo, ao medir a pressão em um tanque cheio de água, a gente vai precisar considerar tanto a pressão atmosférica sobre a superfície da água, quanto a pressão gerada pela coluna da água. Então, agora aqui, falando um pouco sobre a equação manométrica, ela é uma forma utilizada para calcular a pressão de um recipiente ou a variação de pressão entre dois recipientes, utilizando um manômetro. Para quem não sabe, os manômetros são dispositivos que medem a pressão de um fluido em relação à pressão atmosférica. E essa é a equação que iremos utilizar para calcular a variação de pressão entre dois pontos. Então, temos ali a pressão no ponto A menos a pressão no ponto B, igual menos a densidade do fluido A vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Então, esses Ys aí, eles significam uma densidade, né? E agora que vocês me perguntam por que, Lohane, que todo aquele ponto A está com sinal negativo. E na verdade é a gente olhando para a imagem, a gente já vê que o fluido ele está descendo, então, consequentemente, toda aquela parte A ali, ela vai ficar negativa. E vamos para mais um exercício de fixação. Bom, então vamos lá. Determine a pressão do gás 2. Dados: a densidade do mercúrio igual a 13.600 kg por metro cúbico, densidade da água 1.000 kg por metro cúbico, densidade do óleo 800 kg por metro cúbico e a pressão atmosférica 400 kPa. E aqui está o desenho, né, representando então ali as diferenças das alturas. Aqui mais um recadinho para vocês não esquecerem, né, de como que calcula a pressão manométrica. A gente basicamente aplicou na forma da equação manométrica. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem fazer em casa e depois comparem com o nosso,
porque aqui no vídeo é mais rapidinho, né? Então acredito que não dê para ir fazendo e acompanhando o vídeo junto. E como vocês podem perceber, também fizemos as transformações das alturas de centímetro para metro. Fazemos a multiplicação, temos o valor então da pressão, que no caso é 372,168 kPa. Vale lembrar que esse não é o Sistema Internacional de Unidade, né? Então a gente tem que colocar ele em Pascal e a gente vai fazer isso aqui no próximo slide. Portanto, colocamos aqui em Pascal, né? E temos a pressão do gás 2, que nos foi pedido ali no enunciado. E finalizamos por aqui esse exercício de equação manométrica. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor sobre FEM 1 e agradecemos muito por vocês terem assistido até aqui. Se tiverem mais sugestões de vídeo para a gente trazer no canal do Pet, só deixarem aqui nos comentários. Se inscreva aqui embaixo para assistirem os próximos vídeos. E é isso. Tchau!